Então, quando nós extraímos as bases de dados lá do sistema, lá do SECAD, ela baixa da seguinte forma. Então, eu trouxe aqui base família, base pessoa e base tudo. Eu vou abrir a base família, eu vou abrir o dicionário de variáveis para a gente dar uma olhada nas variáveis que estão disponíveis. Então, todas as vezes que eu extraio uma base, ela vem com esses arquivos, tá? Então, aqui nós temos a base completa, e o dicionário de variáveis. Então, nós temos esses dois arquivos, como vocês podem ver aqui, em formato de CSV, né, separado por vírgula. Então, eu vou abrir o dicionário família para a gente dar uma olhada. Todas as vezes que eu baixar, ele vai vir exatamente nesse formato, né? Ele é um CSV, por isso ele vem com essa formatação. Então, eu vou dar uma organizada aqui nas colunas para que eu possa visualizar as variáveis. Então, os 3 dicionários são iguais, né? Eles têm a mesma proposta, a mesma organização. Primeiro, aqui na primeira coluna, eu tenho a coluna do campo, e aí, como vocês podem ver, ele está com algumas abreviações, com underline. Então, essa primeira coluna é a forma exata que está lá na base. Então, é exatamente desse jeito. Então, se eu quiser buscar uma variável aqui, que está na base de família, primeiro eu preciso olhar no dicionário de variáveis. É impossível fazer manipulação da base sem olhar o dicionário de variáveis. E isso vale para qualquer base de dados, né? Nós estamos falando aí de dados do IBGE, que já estão disponíveis. Todas as bases têm um dicionário de variáveis para mostrar, então, o que significa cada informação, tá? Então, eu tenho aqui o campo, que é a forma exata que está escrito. A segunda coluna é a descrição, é como se explicasse qual é a informação que está aqui abreviada. Situação do domicílio, ela está desse jeito, né, que é urbano e rural. Então, eu não consigo ir lá na base e procurar como urbano e rural, tá? Então, eu vou copiar, né, esse nome completo e vou colar lá na base para encontrar essa variável, tá bom? E aí, a terceira coluna é a resposta. Como vocês podem ver, tem várias variáveis que no campo resposta está em branco. O que isso significa? Significa que as linhas que estão aqui em branco, elas serão digitadas pelo entrevistador. Então, tudo que está em branco é passível de erro. Por quê? Porque eu posso digitar um número a mais, eu posso digitar um S, ou escrever mesmo um erro de digitação. Então, tudo que está aqui é passível de erro de digitação, tá, gente? Os campos que estão preenchidos são os campos que, quando eu for fazer o filtro lá da base, eu vou selecionar, então, eu quero saber se a família está no urbano ou no rural. Não vai estar escrito lá urbano e rural. Lá estará 1 e 2. Então, 1 significa que é urbano, 2 significa que é rural. Tá? A mesma coisa aqui para faixa de renda per capita. Se você procurar na base, não vai ter nenhum nome escrito pobreza. Não tá. O que tem são números, ó. Então, aqui é assim, ó. Pobreza 1 é o número 1. Pobreza 2 é o número 2. Baixa renda é o número 3 e acima de meio salário mínimo é. Então, lá na resposta vai aparecer 1, 2, 3, 4. Eu vou selecionar a informação que eu quero analisar, tá? Todos os dicionários são iguais. Aqui, né, na base família, eu tenho 76 variáveis. Então, tem informações sobre o RF. Então, tem algumas informações que caracterizam a moradia, algumas informações sobre a atualização, sobre a renda,
se é população indígena ou quilombola, enfim. Então, eu tenho aqui um número reduzido de informações, certo? Esse é o dicionário de variáveis família. Aqui nós temos o dicionário de variáveis pessoa. A organização é a mesma, ó. A primeira coluna é o campo, exatamente da forma que está na base. A segunda é a descrição, né? É uma explicação, é uma descrição do que é a variável. E a terceira é a resposta, da mesma forma que eu mostrei para vocês na base família. Diferente da base família, a base pessoa, ela vai caracterizar as pessoas daquela família, tá? Então, por exemplo, eu não tenho o endereço, então eu não consigo localizar essas famílias, tá? Mas eu tenho, né, quem é o RF, a cor ou raça, eu tenho informações da faixa etária. Então, veja, faixa etária é uma informação absolutamente importante para a gente, mas lá na base família nós não temos essa informação. Então, nós não conseguimos fazer cruzamentos a partir da faixa etária, na base família. Aqui na base pessoa eu consigo. Então, todas as informações que estão em branco são informações digitadas pelo entrevistador. Eu tenho informação que caracteriza, então, essas pessoas. São 133 variáveis, né, que em cima tem o título. A base é um pouco maior que a base família, já que eu estou falando de pessoas, tá? E aí, finalmente, a nossa base tudo. A base tudo é aquela base mais completa. É a base que tem 207 variáveis, né? O cadastro único está passando por mudanças profundas, então pode ser que esse número de variáveis ele aumente ou diminua, né? Acho que vai aumentar. Então, o dicionário tudo é a base mais completa entre as três bases. Então, corresponde. Quando nós vamos no sistema extrair, aparece pessoas mais famílias juntos. Então, forma a base tudo. Então, tudo que tem na base família e na base pessoa, elas estão aqui, tá? E aí, eu finalmente tenho, então, os endereços, né? Porque quando a gente vai manipular a base, a gente quer entender qual é o bairro ou qual é o território de classe que mais tem incidência de vulnerabilidade ou de alguma violação de direito. Então, o bairro, para a gente, ele é absolutamente importante, bairro, nome de rua, porque são informações que vão chegar, então, nos equipamentos para que possa desenvolver uma ação, fazer uma busca ativa, e aí é uma decisão, então, das equipes, tá? Tenho faixa de renda, tem 3 tipos de informação sobre renda, a renda média, a renda per capita, que são aquelas faixas de renda, né? E a renda total. Nesse campo aqui, eu consigo identificar, por exemplo, renda zero, família que declarou renda zero. E aí, eu tenho 207 variáveis, como vocês podem ver aqui, ó. Então, tem informação do domicílio, tem informação se tem deficiência ou não, todas as informações. É a base mais completa, tá? Então, tem informações pessoais. É uma base que não pode ficar rodando, né, por aí. Vamos mandar a base e as pessoas vão, né, analisar e identificar, então, essas características. E, como são dados pessoais, né, precisa ter sigilo. Esse é o dicionário tudo, gente. Espero que ajude vocês a manipularem a base. Como eu já disse, é impossível manipular a base de dados sem utilizar o dicionário de variáveis. E uma ação muito básica para as equipes de vigilância, né, que é muito básico, é a manipulação dos dados. É ter muita clareza, familiaridade com o uso do Excel e fazer essa manipulação. E compreender o dicionário de variáveis é o primeiro passo, né, para essa coisa tão básica que é a manipulação de dados.